Olá! Estamos nós de volta aqui ao canal Cristianismo e Judaísmo e Ra, né? Um canal de bênçãos, um canal que ajuda as pessoas a conhecer a Bíblia mais profundamente. Eu dou a minha contribuição, né? Naquilo que sei, naquilo que aprendo, para ajudar a todos, né? Hoje é domingo, 26 de janeiro de 2027, e nós estamos aqui para acrescentar. Irmão Jorge, nós vamos falar hoje sobre a escola bíblica? Não, vamos uma pausa um pouquinho. Mandei muitos vídeos sobre a escola bíblica. Ainda falta um pedaço para terminar o capítulo lá, capítulo 12, né? Mas nós já estamos com a nova revista, todo mundo sabe. Mas o assunto é comestível, né? O assunto da Bíblia não envelhece, não estraga, não azeda, né? A palavra de Deus, ela é viva. Né? Os estudos que já passou ainda estão vivos, são importantes demais. Amém? Então, eu quero mandar meu abraço, agradecimento a todos vocês que vêm assistindo ao nosso canal, vem dando like, né? Muito obrigado, dando uma oferta, uma contribuição de like, né? Eu não estou pedindo oferta em dinheiro, né? Mas se alguém quiser ofertar o trabalho do evangelista Jorge, visite meus vídeos mais antigos, que eu coloco lá a nossa conta bancária para depositar e ofertar o trabalho do missionário, certo? Pois bem, mas vamos prosseguir. E hoje nós vamos falar uma continuação do tema Aviva o Adão que existe em você, né? Então, muito importante esse vídeo. Ele é muito exige um esforço físico, mental e espiritual para poder avivar o nosso Adão, o espírito que há dentro de nós, no momento que nós fomos formados, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 7, né? Que você vem acompanhando nosso vídeo e aprendeu, né? Veja lá aquele tema sobre alma, corpo, espírito, tem tudo a ver, né? E também tem o tema, esse aqui faz parte de uma playlist, vai fazer parte de uma playlist que fala sobre avivar o Adão que existe em você, certo? Sem mais demora, nós vamos entrar no assunto. Venha comigo. Pois bem, então, irmão Jorge, só para recapitular, eu citei no estudo passado que é preciso nós termos por hábito, né, ao acordar e ao levantar, não, ao acordar e ao deitar-se, ler as 10 palavras, pronunciá-las. É uma maneira de despertar o Adão que existe em mim e em você, né? Só para recapitular, para poder prosseguir. Porque as 10 palavras, elas segundo Êxodo 19:5, e lá Deus enfatiza claramente, Êxodo 19:5. Vamos ler? Vamos ler. Vou pegar aqui a Bíblia. Pronto, achei Êxodo 19:5 nessa Bíblia João Ferreira de Almeida, que é da minha esposa. É por isso que ela é roça. Eu tenho também a João Ferreira em preto e branco, né? Mas a palavra é a mesma, né? Importante é isso. Diz assim, Êxodo 19:5. Veja lá, Êxodo 19:5. Fala assim: agora, pois, se diligentemente, que aqui só é em português, não está em hebraico, a leitura aqui, tá bem? Eu tenho a Torá, poderia ler lá, mas eu quero ler em português para ajudar você, irmão que fala a língua portuguesa, ou você que fala inglês português, compreenda, porque a tradução aqui, ela não se desvia da tradução original, mas ela ajuda muito você compreender a ideia que o texto passa. Diz assim, agora pois, se diligentemente ouvirdes, né, ouvir a minha voz,
a minha voz, ouvirde a minha voz, e guardares o meu concerto, a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então veja que Deus, ele está falando aqui na sua palavra: se ouvirdes a minha voz, né? Não é só ler. Ele não fala ler para si, mas ele fala ouvir a sua voz. Irmão Jorge, como é que eu vou ouvir a voz de Deus se Deus falou com Israel lá no passado, no Monte Sinai? Eu não estava lá, só lendo. É verdade? Nós não podemos ouvir como foi falado lá, mas podemos ler aqui. Agora veja, Deus já está falando: se ouvir a minha voz, então você precisa abrir a boca e falar. Leia em voz alta, porque o que você vai ler vai gerar a voz. Você dirá: essa voz é a minha. Não, essa é a voz de Deus. Você está usando a sua voz para avivar, para despertar a memória de Deus. Tá certo? Isso é muito peculiar de Deus. Quando você pronuncia a voz dele, você está despertando a atenção dele a você. Forte, muito forte. Então, quando você pega lá Êxodo 20, de 1 ao 17, e você lê em voz alta, a sua voz vai despertar o coração de Deus para você. Que você está despertando a voz dele. Você fala, é como se ele começasse a falar lá no céu que você está dizendo. E se você for olhar o texto, Êxodo 20, de 1 a 17, ele tem uma atenção especial a você. A maneira como ele foi escrito, Deus se corresponde diretamente com você. Você quer, irmão Jorge? Como nós aprendemos, você é espírito, Adão, né? Agora note lá no texto de Gênesis 2:7, né? Gênesis 2:7 mostra que depois de Adão há Elohim, e depois de Elohim existe Adonai. Então, quando você aqui embaixo, na parte mais baixa do seu ser, que é o Afar Min Hadamah, o pó da terra, eu falo hebraico primeiro, depois falo português. Quando o seu pó da terra, através da sua boca, você começa a pronunciar e a gerar voz, a sua voz, né? Ela vai repercutir dentro de você, através dos seus ouvidos. Ela vai atravessar a sua alma, os ouvidos da alma. Ela vai atravessar... Caiu aqui a câmera. Ela vai atravessar o espírito de Adão, os ouvidos de Adão. Lá Adão ouvirá. Agora interessante, ela atravessará Elohim. Elohim ouvirá a voz que você está pronunciando. Está dentro de você. Esse mistério está acontecendo dentro de você. O que você está fazendo é despertar Elohim dentro de você. Quando ele ouvir que você está pronunciando a voz do Eterno, então Elohim, né? Ele passa também a voz para Adonai, para o Eterno, para Jeová, para o Senhor, o último, né? Daqui para cima é o último, né?
De lá para baixo, de lá para cá, ele é o primeiro. Então, ele será lembrado da aliança que fez com nossos pais Israel. Irmão Joyce falou nossos pais Israel. Eu quero dizer para você uma coisa, um mistério muito grande que ocorre nesse momento. Isso tem a ver com a profecia de várias profecias, mas eu vou citar uma aqui, Isaías 43. A gente vai ler Isaías 43. Mas no momento em que o Eterno ouvir você pronunciar uma voz que ele gerou, ele criou, uma voz de aliança com os nossos pais, o povo de Israel, os nossos antepassados, você estará despertando o seu coração para você. Porque ele tem compromisso com você. E você terá compromisso com ele. É muito forte. É muito forte, né? Você pensa que os apóstolos de Jesus não ouviam a voz do Senhor? Você pensa que os apóstolos do Senhor Jesus não escutavam a mensagem que está ali em Êxodo 19, Êxodo 20? Você pensa que o próprio Jesus não ouvia a voz do Senhor? Não existe outra forma de você se aproximar de Deus se não for por essas 10 palavras, esses 10 enunciados. Ouça, e como eu havia dito, se você já está fazendo isso, algo extraordinário está acontecendo dentro de você, porque você está avivando a cadeia do Espírito, que começa com Adonai, passa pelo rim, chega ao teu espírito Adão, e depois vem para a sua alma, até chegar a Farmin Hadamar. Mas esse despertar de cima para baixo começa de baixo para cima, começando você lendo em voz alta as palavras de Adonai, e aí vai subindo, até chegar no topo máximo, que é Adonai. Amém? Eita, da palavra maravilhosa! Muita coisa nós temos que aprender. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa, talvez você não saiba, mas a maioria dos brasileiros são judeus. Você provavelmente é um judeu. Eita, meu Deus do céu. A maioria dos cristãos, católicos, protestantes, batistas, anabatistas, todos têm origem no povo de Israel. Segundo a história, né? Nossos pais chegaram aqui para colonizar esta região, este lugar, né? E nós somos filhos dele, nós somos descendentes do povo de Israel. Fomos mandados para cá para sermos esquecidos. Olha aí, para sermos esquecidos. Segundo consta a história, nós viemos como os crentes, os novos convertidos, cristãos novos. Esse era o tema, esse era o título que dava aos nossos pais antigos, cristãos novos. Eles chegavam aqui, diante da sociedade, se manifestavam como cristãos, mas lá no seu quartinho faziam suas rezas judaicas, suas orações, seu culto judaico. Eles tiveram até que apagar da memória dos seus filhos, para que seus filhos não abrissem a boca e dissessem ao padre local que era judeu, para não ser perseguido, não ser torturado. O que aconteceu muito, eles eram torturados por praticar o judaísmo como se fosse heresia, né? O judaísmo é heresia. Você abandonou o judaísmo, virou cristão, você não pode ser mais judeu. Então qualquer manifestação sua que soasse judaísmo era tido como heresia. Olha só o crime que eles amputaram
imputaram aos nossos pais, né? Eu tenho um pedaço da história que eu estou contando aqui. Faça você mesmo a pesquisa, que é verdade. Agora, o mais interessante agora, eu até quero dizer para você que aquele cidadão português lá, o ministro na época, Marquês de Pombal, grave bem esse nome. Esse homem é terrível. Os atos desse homem lá, Marquês de Pombal, ele pegou a lista dos cristãos novos que vieram para o Brasil para colonizar não, para ser escravos aqui, trabalhadores, somente trabalhadores, limpando a Europa dos judeus que tinham lá. Ele pegou aquela lista dos novos cristãos, rasgou e queimou. Assim ninguém ficaria sabendo quem é quem. Realmente, a gente não tem conhecimento dos nossos ancestrais. Só as classes de média rica é que sabem quem são seus pais, porque eles fizeram questão de se zelar os seus nomes. Mas o pobre aqui não, o pobre aqui não sabe nem quem é seu avô, bisavô, seu tataravô. Sabe pelo registro do nome. É estranho, né? Mas voltando aqui ao assunto. Aqui está um mistério relacionado às 10 palavras como a ferramenta principal para você avivar dentro de você a forma Adão, tá certo? Então, se você for um descendente da casa de Israel, um dos filhos de Israel, se você for realmente um dos filhos de Abraão, então esta voz, ela terá um efeito poderoso dentro de você. Vai despertar em você, eu vou chamar de... Vai despertar em você uma força extraordinária que você vai perceber que você é do Senhor. Você pertence a Deus, certo? Então veja como é importante avaliar, compreender, né? E meditar na voz do Eterno, porque Ele vai fazer isso. Irmão Jorge, como é que você sabe disso? A pergunta, irmão Jorge, como é que você sabe disso? Olha aí, já está acontecendo. Vamos ver aqui uma profecia que se relaciona com você, comigo, com todos nós. Vamos para Ezequiel. Eu falei Êxodo, mas a gente vai ver Ezequiel agora. Lá vai explicar por quê. Pega Ezequiel. Pega Ezequiel 37. Eu vou ler aqui, está aqui o texto, tá certo? Veio sobre mim, versículo 1, a mão do Eterno, do Senhor, e o Eterno me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, estava sequíssimo, e me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Adonai, tu sabes. Todo mundo conhece, todos nós cristãos que lemos a Bíblia, conhecemos essa história. A história dos ossos secos, a visão dos ossos secos, né? E eram milhares de ossos secos, milhares, ressequidos. Aí Deus faz essa pergunta: Filho do homem, pode viver esses ossos? Ezequiel disse naturalmente que não, mas dependendo do Senhor, eles podem viver novamente. Então Ezequiel preferiu responder: Tu sabes. Tu sabes todas as coisas, né? Então me disse: Profetiza sobre esses ossos
e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de Adonai. Assim diz Adonai, o Senhor Adonai, a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Eita, meu Deus do céu! Existe essa promessa de Deus avivar esses ossos. E mandou profetizar. Profetiza a esses ossos secos. Eles viverão. Eles viverão. Oh, presta atenção no que isso significa. Então, acredita-se que hoje no Brasil existem milhões e milhões de judeus descendentes de Israel. É uma grande família que nem sabe que são judeus, tem nomes judeus. Corrém, que tem lá pela Amazônia, lá pelos ribeirinhos, né? Pelo estado do Pará, tá cheio de corrém para lá. Lá no Manaus, que vieram não de Portugal, mas vieram do Marrocos, né? Então muitos estão aqui no Brasil, Nordeste, na Bahia, Pernambuco, todos estão aqui. E nem o sabem. Mas aqui diz que Deus fará entrar espírito nesses homens, nesses ossos sequíssimos, tão seco, como eu digo aqui, nem sabe que são, nem sabe quem foram os seus pais, nem sabe por que estão aqui no Brasil. Você é um, talvez, e não sabe disso. É um evangélico, crê no Senhor Jesus, reconhece que Ele é o Messias, e isso já é de grande valia para a sua chamada, pelo qual você está aqui. Mas agora, irmãos, prestem bem atenção. Quando Deus disse lá em Êxodo 19, se ouvirdes a minha voz, sereis para mim propriedade particular, povo santo. Isso também se repete lá no livro de Atos dos Apóstolos, onde Pedro fala, até nas suas cartas de Pedro, que Deus escolheu um povo para ser propriedade pessoal, particular, especial. Então, meus amados irmãos, se você ouvir a voz do Senhor, como eu havia falado, vai haver um despertamento dentro de você, vai haver um avivamento dentro de você. Olha que seus ossos ficarão vivos, a sua carne será reativada, coisa que só o Espírito do Senhor pode fazer com o defunto, dar vida de novo àquilo que está morto. E o Senhor vai avivar seu povo, vai fazer nascer uma grande nação do dia para a noite. E eu acredito, irmãos, que haverá o grande ajuntamento dos filhos de Israel no Brasil. Como, irmão Jorge? O senhor sabe, nós não sabemos. Mas eu já começo aqui a dizer para você: aviva o Adão que existe em você. Ouça a voz do Senhor, faça como foi falado no início desse vídeo. Quem sabe, esse é o caminho. Eu acredito, porque a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, é viva e exerce poder. Tá bem? Então faça isso. Mas, irmão Jorge, qual é o texto que você ia destacar hoje? Aqui eu já falei de Ezequiel. Ezequiel já tem essa promessa de levantar um grande exército de mortos, de ossos, separados, divididos. Olha, a visão é tremenda. Os ossos estavam todos separados. Ninguém sabia que osso era de quem. Cabeça para um lado, fêmur, úmero, bacia, ilíaco, tudo separado. As articulações o Senhor vai fazer juntar tudo. Está lá na profecia. Vai juntar tudo e vamos ler. Vamos ler mais da profecia antes de eu passar para o próximo texto.
Está aqui, Ezequiel 37. Deus falou que seu espírito, eis que farei entrar em vós o espírito. Deus está dizendo que Ele vai botar espírito dele na sua vida. Deus vai colocar seu espírito no seu interior. E a sua origem vai ser despertada. Quem você foi, quem você é, de quem você vem, será revelado. É forte. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, né? Adonai. Você mesmo vai saber, você mesmo vai descobrir quem você é, porque o Senhor está se propondo dar vida novamente a você. Eu acredito que a nação santa, o Israel de Deus, vai nascer no Brasil como uma grande nação. É forte a profecia aqui. Então, se você está acompanhando esse vídeo e você for um dos santos do Senhor, dos filhos de Jacó, que veio para esta terra, ouça a voz do Senhor, para que a sua identidade seja revelada, para que se levante um homem de Deus, um homem à imagem do Senhor, que há em você, tá certo? Mas tem mais, irmão. As 10 palavras de Deus, elas foram pronunciadas no Sinai. O povo escutou, mas o mesmo povo que escutou foi o mesmo povo que Deus condenou a passar 40 anos no deserto e morrer no deserto, viu? Porque não deram valor às 10 palavras, não deram valor à aliança que o Eterno fez, que elas estão nas 10 palavras, né? E elas foram colocadas dentro de uma arca, a arca da aliança, aquela arca de ouro, madeira revestida de ouro, com uma tampa de ouro e com os querubins em cima. Olha, embora a peça fosse de ouro, o querubim em cima, que tem grande significado, mas o mais importante eram as 10 palavras que estavam entrando dentro da arca. Elas eram mais importantes, elas que eram importantíssimas. Eu vou mostrar para vocês aqui um ponto importante. Presta atenção. Existe a letra Beit. Já ensinei para vocês sobre a letra Beit. Tem um canal aqui que fala sobre a palavra Abba, que em hebraico significa pai, né? Eu vou mostrar para você a letra Beit, né? Essa letra aqui. Dá para você ver? Pois é, justamente. Esse é a letra Beit, que significa um B, ou também um V. Agora, se você pegar a mesma letra Beit, pronto, e se fizer assim, tá? Tá vendo? Se você colocar ela deitada, ela vai parecer uma secção de uma arca, né? Eu vou desenhar aqui para você ver. Pera aí. Pois é. Olha só esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Então você vê aí uma caixa com um corte, né? Aí parece a letra Beit, tá certo? Na parte mais retangular, tem a parte mais retangular, né? É o Beit. Mas, irmão Jorge, o que tem a ver esse Beit? O Beit, ele, se for considerar ele como um desenho geométrico, levando em conta o símbolo da Arca da Aliança, se você cortar ela no meio, você vai ver a formação do Beit. Parece o Beit, pode ser que não seja.
E a que se colocava dentro da Arca da Aliança? A palavra de Deus. As 10 palavras. E a palavra Beit, na Bíblia hebraica, né? Eu vou pegar aqui o texto da Bíblia hebraica. Aqui eu tenho um texto de Gênesis capítulo 6, versículo 5. Ele usa a expressão levaverá, quando diz assim, ó: Ve'aha vetá et Adonai Eloheiha ve'hol levaverá. Levaverá. Ve'hol levaverá. De todo o teu coração. Então o texto é: tens que amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E a palavra levaverá leva dois beit, né? Que é uma referência ao coração. E é justamente no coração que o Eterno pede que você guarde as suas palavras. E lá diz, no Êxodo 19:5, ele usa a expressão se guardares. Aonde você guarda as palavras do Eterno? No seu coração. Então leia lá e você vai ter um avivamento, porque uma vez que as 10 palavras que estavam dentro da Arca da Aliança, viu? Tampada, outra coisa, o beit não tem tampa. Eu mostrei para você, ele está sem tampa, só é a caixa. A tampa era feita de ouro maciço, como todo mundo sabe, e em cima dela tinha 2 querubins, um olhando para o outro. Isso representa que no seu coração os anjos estarão vigiando. Se você realmente guardou as palavras dentro do seu coração e se você realmente vive elas, se você é conduzido por elas, se elas te orientam, se elas te conduzem, eles estarão atentos para isso, dentro do teu coração. E olha, a arca não era para todo mundo ver, não. Ninguém podia ver a arca, mas ela era coberta. Quando ela saía para fora, eles cobriam com pano azul para poder sair com a arca, porque dentro dela estava o quê? A voz do Eterno nas pedras. E o que acontecia quando os sacerdotes punham as pernas nas águas do Jordão na época de Josué? Que foi que aconteceu? O Jordão se abriu por causa dos sacerdotes? Por causa de uma caixa de ouro? De uma tampa de ouro? Não. Mas pelo que havia dentro da arca. O que havia dentro daquela caixa. Isso sim é que deu poder para abrir o mar vermelho. Olha, recebe. Se você ouvir a voz do Eterno pela manhã, pela noite, como foi ensinado, também quando sai para fora da sua casa, leia a voz, ouça a voz do Eterno no seu coração, coisas grandes vão acontecer dentro de você. O anjo do Senhor vai te acompanhar. Isso tudo eu já expliquei. Estou apenas aqui dando reforço à situação, né? Mas já está longo o nosso vídeo. E tem algo a mais que podemos acrescentar? Sim. Tem mais uma coisa. Tem mais uma ferramenta que vai ajudar você, né, a avivar o Adão que existe dentro de você. Certo? O Senhor quer que os seus ossos secos fiquem de pé. Viu? Como para formar o grande exército do Senhor. Homens e mulheres serão levantados neste país, o Brasil. Eu até peço que ajude outras pessoas a ouvir essa mensagem para ajudar o Senhor a despertar a sua nação santa, o povo escolhido, os filhos de Jacó que estão nesse país. Não é pela minha mão, não é pela minha força, não é pelos meus recursos, mas é pela voz do Eterno que ele está ecoando através desse vídeo, para que os seus filhos nasçam. Vai haver um despertar grande do povo de Deus nessa terra.
E você, além de ser um, vai ajudar, vai compartilhar, vai ecoar esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe. Irmão Jorge, ainda tem outra ferramenta? Tem. Tem outra ferramenta. Mas essa primeira, ela já é em si potente. Ela já em si é potente. Não adianta você ter ganância de querer todas as ferramentas e não usar nem a primeira. Não adianta. Não adianta você ser uma pessoa que só quer conhecimento, provar coisas novas. Não adianta. Você, me perdoe, é um inútil. Quer fazer barganha com a palavra de Deus? Quer virar mercenário? Só conhecimento, conhecimento, conhecimento? Vá viver o que a Bíblia diz. Faça ela se tornar parte de você. A arca do Senhor está no seu coração. Dê vida à voz do Senhor dentro de você, para que sua maneira de pensar mude e você comece a se despertar e a cumprir em você Ezequiel 37. Olha, aquele povo lá que fez aquela guerra lá estão à beira de ser rejeitados, porque não ouviram a voz do Senhor. Não ouve a voz do Senhor. Viu? Não ouve. Ouvir a voz dos seus corações. Vamos matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar. E agora, depois de um ano e pouco, de tanto matar a gente, chegaram à conclusão que perderam. Perderam. Porque o que estão fazendo hoje podia ter sido feito há muito tempo atrás, se tivesse amor e interesse pelos reféns. Estão fazendo hoje, porque são escravos de um presidente americano. Não tiveram autonomia, não seguiram o Senhor, não seguiram Adonai. Seguiram a si próprio. Olha que o Eterno vomitará eles. E todos os que estiveram com eles, todos os que os apoiaram. É desse jeito. Vá lá para o primeiro século e veja quem foi aqueles que morreram lá na destruição do templo, se não eram iguais os de hoje. Hein? Circuncidados, vestimenta, comida, liam a Torá dia e noite, mas não estava aqui dentro. Viu? Não estava aqui dentro. Era da boca para fora. Viu? Eram apenas ritualistas. Não estava aqui dentro. E Deus os abandonou. Deus os expulsou. Na verdade, nós também, brasileiros, somos descendentes daquele povo que foi rejeitado, né? Do primeiro século. Nós estamos aqui, longe da nossa terra, longe da terra de nossos pais, cumprindo o que Deus falou lá em Deuteronômio, sobre a maldição que viria sobre a casa de Israel, se desobedecesse a Deus, tá certo? Então tá aí, uma linda explicação. Tem mais ferramentas, mas que adianta ter mais? Né? Vá ler, vá buscar, vá desenvolver a sua fé. Se você conhecer a história de Abraão, conheça a história de Abraão. Coisa mais linda que tem. Abraão foi chamado aos 75 anos de idade. Viu? E Deus começou a testar ele. Se ele ia obedecer seus mandamentos, se ia colocar no seu coração. E ele foi fazendo, foi cumprindo, misturando a ação com a fé e a ação, né? Saiu da sua terra dos seus pais, foi viver longos anos, conviveu com uma realidade muito complexa, de ser pai de uma nação, quando depois de
muitos anos, não tinha filho nenhum, mas continuou tendo aquela fé. E aos poucos Deus foi acrescentando mais ferramentas, até que chegar ao ponto de aos 90 anos de idade, 75 para 90 anos, né? Não, foi 75, 85, 75 anos de idade, né? A 85 anos de idade. Bem, resumindo aqui, ele recebeu a circuncisão. 24 anos depois do seu chamado, Deus confiou em Abraão a circuncisão. Tem gente que quer virar judeu já ir ser circuncidado. Não é assim não. A circuncisão tem seu poder espiritual. Foi dada a Abraão quando ele realmente mostrou que guardaria e obedeceria os mandamentos de Deus. O Senhor quer te abençoar. Ouça a voz dele e mostre para ele que você quer guardar os seus mandamentos. Deixe o Eterno despertar em você o Adão que existe em você. Mais tarde Deus vai mudar mais ainda, vai lhe dar mais informações. Tá bem? Muito obrigado. Assista o nosso canal. Continue dando like. Ajude outras pessoas a ouvir a voz do Eterno. Esse vídeo é um incentivo, tá? Êxodo 20, do versículo de 1 a 17. E que Deus os abençoe. Muito obrigado, viu?